Você reza, mas a sua vida continua exatamente a mesma? Você se dedica, lê os textos sagrados, pede com fervor por uma mudança, por um alívio financeiro, por paz na sua casa, e tudo o que recebe de volta é o silêncio. A prosperidade parece um rio que desvia de você, enquanto abençoa a casa ao lado. Você se sente exausto de esperar por uma sorte divina que nunca chega, por um milagre que parece reservado aos outros. Você olha para o Salmo 128, um texto que promete a bênção completa, e se pergunta: o que estou fazendo de errado? Essa frustração espiritual, essa sensação de que a sua fé não encontra eco, é o ponto de partida para a maior revelação da sua vida. O erro fundamental que nos ensinaram é que a fé é um ato de espera passiva. Nós confundimos espiritualidade com uma loteria cósmica, um bilhete que compramos com orações. Mas a verdade sóbria e antiga, é que a sorte divina não é o que lhe disseram. O Salmo 128, ao contrário do que muitos pensam, não é um pedido, é um manual de instruções. Ele não é sobre o que Deus vai fazer por você enquanto você espera de braços cruzados. Ele é sobre o que você precisa fazer, ativamente, para que a bênção seja uma consequência inevitável e não um acidente afortunado. Ele não é sobre pedir, é sobre construir, é sobre merecer a estrutura que suporta o milagre. Ao final deste nosso encontro, eu lhe prometo uma transformação na sua perspectiva. Você vai parar de esperar por esse milagre financeiro ou familiar passivo. Você vai parar de olhar para o céu buscando uma intervenção mágica. Em vez disso, você compreenderá o Salmo 128 como ele realmente é: um mapa de engenharia, um projeto arquitetônico para uma vida próspera e estável. Você saberá exatamente quais são os 5 pilares que precisa construir, tijolo por tijolo, no seu dia a dia, para destravar a verdadeira sorte divina. A prosperidade que flui naturalmente de uma vida alinhada com princípios eternos, e não do acaso ou do favor aleatório. A bênção que permanece. Eu não estou aqui para lhe oferecer mais uma interpretação superficial ou uma promessa de riqueza instantânea. O que eu trago é o resultado de uma análise profunda sobre por que algumas vidas florescem e outras, apesar da fé, permanecem estagnadas. A resposta está na ação correta, no alinhamento. O que vamos dissecar hoje são os fundamentos da realidade, verdades que funcionam independentemente da sua crença nelas, mas que o Salmo 128 codificou há milênios. Se você está cansado de esperar e pronto para construir a vida que sente que merece, se isso já ressoa com a sua alma, fica comigo até o final. O primeiro pilar que vamos erguer pode ser o mais difícil, mas é o que sustenta todos os outros. Vamos encarar a realidade de frente, com total honestidade. Onde você está agora? Provavelmente preso no que eu chamo de mentalidade da loteria espiritual. É uma forma de fé infantilizada, onde tratamos Deus como um gerente de pedidos. Lemos os salmos como quem recita palavras mágicas, acendemos velas como quem paga uma taxa e fazemos promessas como quem assina um contrato, esperando que, em troca, o universo deposite em nossa conta a sorte. Esperamos o emprego perfeito, a cura daquele relacionamento tóxico, a solução da dívida, tudo vindo de fora, como um raio que cai do céu e resolve magicamente toda a desordem que levamos anos para construir. É uma fé baseada na esperança passiva, no desejo de ser resgatado. O resultado inevitável dessa postura é a frustração. A vida real não responde a pedidos mágicos. Ela responde a leis de causa e efeito. Quando o milagre não acontece no tempo e na forma que desejamos, o que resta é um sentimento profundo de abandono divino, uma dúvida corrosiva. Começamos a nos sentir injustiçados, traídos pela promessa. Olhamos ao redor e vemos pessoas que, aparentemente, não têm a nossa fé, mas que prosperam. E a pergunta amarga surge em nossa mente: por que Deus abençoa os outros, aqueles que nem sequer o buscam, e não a mim, que sou fiel? Essa dor é a falência da fé passiva, o colapso de uma visão distorcida da realidade. O erro fatal, e que consome a sua energia vital, é a passividade. A espiritualidade moderna, em muitos casos, vendeu uma ideia incompleta, quase uma fraude, a ideia do pedir e receber, do manifestar o desejo, mas convenientemente omitiu a parte mais importante: o fazer. O Salmo 128 é o antídoto exato, o remédio sóbrio para essa mentalidade de espera. Ele não começa com bem-aventurado aquele que pede, mas sim com bem-aventurado aquele que teme e anda nos seus caminhos. Ele coloca a agência, a responsabilidade e a ação diretamente em suas mãos, tirando você da posição de vítima das circunstâncias
e colocando-o como arquiteto do seu destino. O custo de não entender isso é devastador. É o custo de uma vida inteira vivida na ansiedade, na sala de espera do milagre. É uma vida de potencial desperdiçado, onde negligenciamos o poder imenso que temos de construir o nosso presente, porque estamos ocupados demais olhando para o futuro, esperando uma intervenção que nunca chega da forma que imaginamos. Você não está sendo punido ou ignorado, você está apenas colhendo os frutos da inação. O Salmo 128 não é uma promessa de resgate, é a entrega do poder de volta para as suas mãos. E o primeiro pilar desse poder é a integridade absoluta. O primeiro pilar, o ponto de partida de toda a estrutura, está no primeiro versículo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Vamos demolir agora a ideia de que temor significa ter medo. Isso é uma interpretação infantil, baseada na culpa. Aqui, temor significa alinhamento. É um respeito profundo, quase arquitetônico, pelas leis imutáveis da causa e efeito. É a compreensão de que a realidade tem regras, e a prosperidade só pode ser construída sobre um terreno firme, não sobre um pântano de mentiras, enganos ou autoilusões. Ter temor é viver com uma integridade radical. É a consciência de que cada pequena desonestidade, cada atalho, cada promessa não cumprida é uma rachadura invisível na fundação da casa que você está tentando construir. A sorte divina não se aproxima da desordem. Ela exige retidão. A ação prática desse pilar é imediata e intransigente. Pare de buscar atalhos e alinhe suas intenções diárias com seus valores mais altos, especialmente quando ninguém estiver olhando. É aqui que a verdadeira construção começa. Imagine-se em uma negociação. Você está prestes a fechar um negócio importante e percebe que pode omitir um pequeno detalhe para garantir a venda, ou talvez inflar um pouco suas capacidades para impressionar. Ninguém jamais saberia. O temor é a pausa interna. É a voz sóbria que o faz escolher a transparência absoluta, a verdade dura, mesmo que pareça mais difícil ou demorada no curto prazo. É a decisão consciente de não construir nada sobre areia movediça. A sorte divina só pode visitar e permanecer em uma casa que tem fundações fortes. E a primeira e mais importante fundação é a sua palavra. Uma vez que a fundação da integridade está posta, o Salmo nos leva imediatamente ao segundo pilar: a mão que trabalha. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e tudo te irá bem. Observe a clareza dessa lei universal. A bênção prometida não está no prêmio da loteria, não está no acaso, não está na herança inesperada ou no investimento especulativo. A bênção está no fruto do seu esforço. A sorte divina não é um evento passivo, ela é a consequência ativa de uma vida laboriosa e dedicada. Deus não abençoa a mão parada, porque a mão parada é um insulto ao potencial criativo que nos foi dado. A espiritualidade que ensina a esperar pelo pão, sem abençoar o arado e o suor, é uma espiritualidade incompleta e infantil. A prosperidade não é um presente, é uma colheita. Portanto, a ação é direta. Abençoe seu trabalho diário, por mais simples ou mundano que ele pareça, e execute-o com excelência total. Não trabalhe apenas para pagar as contas com ressentimento ou preguiça. Trabalhe como um ato de devoção, como sua oração em movimento. Pense no jardineiro que descrevemos. Ele não é alguém que apenas joga a semente no solo e espera que Deus faça o resto, reclamando da seca ou da praga. O jardineiro abençoado é aquele que acorda cedo, que prepara a terra, que remove meticulosamente as ervas daninhas, que protege a pequena muda e celebra o processo diário. A colheita farta não é um milagre para ele. É a consequência inevitável desse cuidado dedicado. Deus não abençoa a mão parada. A prosperidade verdadeira, aquela que satisfaz a alma, começa no seu suor. Aqui, o Salmo toca em uma verdade profunda, uma que muitos mestres da produtividade e do sucesso externo ignoram. Após estabelecer a integridade, a fundação e o trabalho, as paredes, o texto olha para dentro de casa. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Isso não é um texto sobre submissão, como interpretam mentes rasas, mas uma metáfora poderosa sobre o ambiente de nutrição. A videira é uma planta que precisa de apoio, cuidado e sol para crescer, e que, se bem cuidada, produz frutos doces em abundância. Isso simboliza o lar. A sua casa é um lugar de conflito, drenagem e competição? Ou é um ambiente de nutrição, parceria e crescimento mútuo? O Salmo adverte que o sucesso externo, construído sobre um lar infeliz, é uma ilusão. A ação aqui é um chamado à responsabilidade afetiva. Invista na sua relação principal,
no seu cônjuge ou parceiro, com a mesma seriedade, foco e estratégia que você investe na sua carreira ou nos seus negócios. Muitos de nós damos o nosso melhor no escritório. Somos pacientes com clientes e estratégicos com colegas, mas entregamos apenas o resto, o bagaço emocional, em casa. Imagine a cena. Você chega em casa exausto. A primeira reação é pegar o celular ou ligar a televisão para se anestesiar. Mas a construção desse pilar exige uma escolha diferente. Exige guardar o celular e dedicar 10 minutos de escuta ativa, presente, ao seu parceiro, fortalecendo a videira interna da casa antes que ela seque e morra. Nenhum sucesso profissional, nenhuma riqueza externa compensa o fracasso de um lar que não dá frutos. Esse é, talvez, o pilar mais negligenciado em nossa busca por prosperidade. Nós buscamos a sorte lá fora, nas finanças e na carreira, sem entender que a energia que nos impulsiona para o mundo é gerada ou destruída dentro de casa. Um lar em desordem emocional drena a força necessária para o trabalho. Se esse mapa da importância do lar, da raiz, como o centro da sua prosperidade, faz sentido para você e toca em um lugar que você sabe que precisa curar ou fortalecer, eu peço que você faça uma pausa. Apenas salve este vídeo. Use o ato de salvar não como um gesto digital qualquer, mas como um compromisso simbólico, um lembrete para si mesmo de que você precisa nutrir a sua videira interna. Salve isso como um lembrete para onde a sua prioridade deve retornar esta noite. Com a casa nutrida, o Salmo expande a visão para o futuro. Os teus filhos serão como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Esta é uma das metáforas mais belas e profundas de toda a sabedoria antiga. Por que rebentos de oliveira? Porque oliveiras não são plantas de gratificação instantânea. Elas não são como o trigo, que se colhe em meses. Oliveiras demoram décadas para crescer, para amadurecer e para dar seus frutos mais valiosos. Mas, uma vez que se estabelecem, elas vivem por séculos, resistindo a secas e tempestades e produzindo o azeite, um símbolo universal de valor, luz e unção. O seu legado, seus filhos ou seus filhos simbólicos, seus projetos, seus alunos, sua equipe, não é sobre ganho imediato. É uma construção de longo prazo, paciente e resiliente. A ação desse pilar é uma mudança de foco radical. Pare de tentar dar aos seus filhos apenas o que você tem: dinheiro, brinquedos, conforto, e comece a ensiná-los como viver. Ensine a eles sobre o valor da integridade, o primeiro pilar. Mostre a eles a dignidade do trabalho, o segundo pilar. Demonstre a eles como se nutre um relacionamento, o terceiro pilar. Em vez de apenas comprar o presente caro que ele pediu, sente-se com seu filho e ensine-o, de forma prática, sobre o valor do esforço e o tempo de trabalho que foram necessários para comprar aquele presente. Isso é plantar uma oliveira. A verdadeira riqueza não é o que você acumula em sua conta bancária e deixa como herança. A verdadeira riqueza é o que você planta no caráter das próximas gerações. Finalmente, chegamos ao quinto pilar, a bênção que transborda, o telhado que cobre e protege toda a estrutura. O salmo termina de forma expansiva. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sião e Jerusalém, na simbologia bíblica, representam a comunidade, a cidade, o coletivo. O salmo está nos dizendo que a felicidade individual, egoísta, fechada em si mesma, é incompleta e frágil. A bênção plena, a verdadeira sorte divina, só é completa quando ela transborda os seus muros pessoais e começa a impactar positivamente a comunidade ao seu redor, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Você não foi feito próspero apenas para si mesmo. Você foi feito próspero para ser um pilar de estabilidade para os outros. A ação aqui é a generosidade estratégica e a responsabilidade cívica. Você deve estender a sua sorte, o seu estado de ordem e abundância, para além dos seus muros. Não se trata apenas de caridade passiva, de dar o que sobra. Trata-se de se tornar uma fonte de estabilidade e paz para sua comunidade. Pense na pessoa próspera que, em vez de se isolar em um condomínio fechado, com muros altos e cercas elétricas, vivendo com medo do mundo exterior, usa seus recursos, sua influência e seu tempo para melhorar a praça do bairro, para apoiar a escola local, ou para criar segurança e oportunidades onde antes havia escassez. Ela entende que sua paz individual depende da paz coletiva. A sorte divina, em sua forma completa,
é a paz. Essa é a jornada completa do Salmo 128. Ela começa no lugar mais íntimo, a sua integridade. Passa pelo seu esforço pessoal, o trabalho digno, consolida-se no seu núcleo familiar, a nutrição dos relacionamentos, projeta-se pacientemente no futuro, o legado, e, finalmente, retorna ao mundo como uma bênção para todos, a paz comunitária. A sorte divina não é um evento aleatório que acontece com alguns felizardos. É o resultado de um sistema de vida alinhado. É a colheita inevitável de plantar as sementes certas, na ordem certa, com o cuidado certo. A sorte divina só é plena, só é real, quando ela transborda e traz paz não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Este é o projeto. Este é o mapa. A questão é, você está disposto a construir? Vamos tirar isso do abstrato e trazer para a sua realidade. Visualize a cena comigo. É quase meia-noite. Um homem, vamos chamá-lo de Marcos, está sentado na cozinha escura, iluminado apenas pela luz fria da tela do seu notebook. Ele olha fixamente para seus extratos bancários, para os números vermelhos que parecem gritar com ele. A ansiedade aperta seu peito. Em silêncio, ele faz a oração de sempre. A oração da loteria espiritual. Deus, por favor, me ajude. Mande um cliente, um milagre, qualquer coisa. Ele está preso na armadilha da espera passiva. Ele reza, mas seu foco está no problema. E sua esperança está em uma intervenção mágica que o resgate de si mesmo. Ele é a personificação da fé que espera, e por isso, sofre. Agora, veja a mudança. Marcos desliga o notebook. O silêncio da cozinha ganha um novo peso, não de ansiedade, mas de decisão. Ele respira fundo, corta para o dia seguinte. A luz agora é o sol da manhã. Vemos Marcos em sua oficina, ou em seu escritório, em seu computador. Ele não está mais esperando, ele está fazendo. Ele está focado em um projeto difícil, um que ele poderia fazer de qualquer jeito, apenas para entregar. Mas algo mudou. Vemos o suor em sua testa, vemos a dedicação em seus olhos. Ele está aplicando o pilar da integridade, fazendo o seu melhor absoluto, mesmo que ninguém veja. E o pilar do labor, abençoando o trabalho com sua excelência. Ele parou de rezar por um milagre e começou a construir o alicerce para ele. E então, o resultado. Fim do dia. Um cliente chega para revisar o trabalho de Marcos. Ele analisa o projeto com atenção. Marcos não está ansioso. Ele está calmo, pois sabe o que entregou. O cliente levanta o olhar, não com satisfação, mas com genuína admiração. Marcos, isso está impecável, diz ele. Ficou muito melhor do que eu esperava. E então, o aperto de mão firme. Sabe aquele outro projeto que mencionei, o maior? Eu estava em dúvida. Mas agora tenho certeza, é seu. E isso é a sorte divina. Não foi um acidente. Não foi um raio caindo do céu. Foi a consequência inevitável de um homem que decidiu parar de esperar e começar a construir sua casa sobre a rocha da integridade e do esforço. Chegamos ao ponto de virada. O que fizemos aqui foi desmantelar uma ilusão perigosa. A ilusão da sorte passiva. O Salmo 128 nos força a evoluir de uma fé infantil, que espera ser salva e carregada, para uma fé adulta, que entende seu papel como co-criadora da própria realidade. O antes era a espera ansiosa na escuridão, checando a conta bancária e rezando por um milagre aleatório. O depois é a calma deliberada de quem entende que o milagre não é aleatório, mas sim construído. É a diferença entre ser um refém das circunstâncias e ser o arquiteto da sua vida. Você para de pedir que a tempestade passe e começa a construir um abrigo inabalável, baseado nos 5 pilares: integridade, labor, nutrição, legado e paz. Aqui está a revelação que muda tudo. A sorte divina é ordem. A bênção não é um evento místico, é a consequência de uma vida alinhada. É física, é engenharia. Quando sua palavra é íntegra. Pilar 1, sua energia não é desperdiçada em mentiras. Quando seu trabalho é excelente. Pilar 2, o valor que você gera retorna para você multiplicado. Quando seu lar é um ambiente de nutrição. Pilar 3, você tem a força emocional para enfrentar o mundo. Quando você foca no legado. Pilar 4, suas ações ganham propósito de longo prazo. E quando você transborda para a comunidade. Pilar 5, você cria um ecossistema de paz. A sorte divina não é Deus escolhendo você aleatoriamente, é o universo respondendo previsivelmente à estrutura que você construiu. A partir de hoje, você tem uma escolha. Você pode continuar jogando na loteria espiritual, vivendo na ansiedade e na frustração, esperando que um dia a sua vez chegue. Ou você pode pegar o mapa que o Salmo 128 lhe entregou
e começar a desenhar a planta baixa da sua vida. Você pode ser o arquiteto. A verdadeira espiritualidade não é sobre escapar da realidade, é sobre dominá-la através de princípios corretos. A bênção completa, a paz e a prosperidade que duram, não são encontradas no acaso. Elas são a recompensa inevitável para aqueles que têm a coragem de construir sua casa sobre a rocha. A sorte divina não é algo que você espera, é algo que você comanda através da sua ação alinhada. Hoje, nós fizemos uma jornada completa. Começamos no lugar de maior dor, a ansiedade da espera, a frustração de uma fé que parecia não ser ouvida, presos na mentalidade da loteria espiritual. Partimos da promessa de que você pararia de esperar passivamente por um milagre e entenderia o Salmo 128 como um mapa de ações práticas. Agora, você vê a verdade com clareza. Você entende que a sua vida não muda por acaso, mas por construção. A sorte divina não é um evento aleatório que acontece para alguns poucos escolhidos. Ela é o resultado inevitável da ordem, do alinhamento e do esforço consciente. Você não está mais no escuro, pedindo por luz. Você recebeu a planta arquitetônica para construir sua própria fonte de energia. Nós dissecamos os 5 pilares inegociáveis dessa construção. Vimos que tudo começa na fundação da integridade. O temor, como alinhamento radical com a verdade, mesmo quando é difícil. Erguemos as paredes com o labor, a honra do esforço diário e da excelência no seu ofício. Entendemos que essa estrutura precisa de nutrição interna, o pilar da família, a videira frutífera que cresce em um lar de parceria e escuta ativa. Projetamos o futuro com o legado, as oliveiras que você planta para as próximas gerações, focando no caráter e não apenas no conforto. E finalmente, cobrimos essa casa com a paz, a bênção que transborda de Sião e abençoa a comunidade, completando o ciclo da prosperidade. O poder que você procurava fora, no céu, sempre esteve em suas mãos, esperando para ser usado. O Salmo 128 não é um pedido de ajuda, é uma declaração de sua responsabilidade e de seu poder. O antes era a ansiedade do passageiro que espera o destino. O depois é a calma do engenheiro que sabe exatamente onde colocar o próximo tijolo. A bênção não é algo que você recebe, é algo que você constrói. A paz verdadeira, a prosperidade que dura, não é encontrar um caminho sem obstáculos, é tornar-se tão sólido em seus princípios que os obstáculos perdem o poder de parar você. A sorte divina é simplesmente o nome que damos à colheita de uma vida bem plantada. Este é o fechamento do nosso ciclo de aprendizado, mas é o início do seu ciclo de ação. O mapa está em suas mãos. A planta baixa foi revelada, mas nenhum arquiteto foi celebrado por seus desenhos. Ele é celebrado pela obra que ergueu. Por isso, a pergunta final é o seu primeiro passo prático. Olhe para os 5 pilares: integridade, labor, família, legado ou paz. Qual deles hoje na sua vida precisa de mais atenção? Qual pilar você começará a construir ou reforçar amanhã de manhã? Deixe sua resposta nos comentários. Declare sua intenção, não para mim, mas para si mesmo. Comente qual pilar você escolhe fortalecer e inscreva-se, não apenas no canal, mas neste novo caminho de fé ativa e construção deliberada.